24 de julho de 2017. Balbuena garante vitória do Corinthians sobre o Fluminense no Maracanã e bota pressão no Grêmio. Com grande atuação de time misto, Palmeiras supera o Sport em Pernambuco. Bruno Henrique marca 3 gols no Bahia, mas Levi Coupe classifica atacante como o pior em campo. E ainda os preparativos para o duelo entre São Paulo e Grêmio, direto do Morumbi. Os gols da 16ª rodada do Brasileirão e a grande atuação de Neymar no fim de semana. Tá lá, Gazeta Esportiva, ao vivo no ar, começando mais uma semana aí pela frente. A gente abre o nosso programa falando do Corinthians, que segue firme e forte na liderança do Brasileirão. A vítima da vez foi o Fluminense. Um gol do zagueiro Balbuena foi suficiente para garantir a vitória por 1-0 e fazer a equipe do técnico Fábio Carille completar 30 jogos sem derrotas. Esse resultado fez o Timão abrir 9 pontos para o segundo colocado, o Grêmio, que daqui a pouquinho vai encarar o São Paulo no Morumbi. Fluminense e Corinthians se enfrentaram no Maracanã e após escanteio cobrado por Giovanni Augusto, o zagueiro Balbuena usou a cabeça para fazer o gol solitário da partida, 1-0. Giovanni jogou acima do esperado pelo tempo que ficou fora, prendeu a bola, fez triangulações, tudo aquilo que a gente planejou para que ele fizesse, ele fez e fez muito bem, mesmo sem estar com ritmo de jogo. E jogar fora de casa... E jogar fora de casa contra um Fluminense, contra Grêmio, contra qualquer equipe desse porte, desse tamanho, é normal de você ser sufocado. Dele ir para cima e tirou volantes e colocou atacantes para jogar em cima de nós. Né? É tudo dentro do planejado. Eu também faço isso quando eu estou com um resultado que não me favorece, que nem eu fiz em Florianópolis, de tirar o Gabriel e colocar o Casim. Né? Dentro de uma ideia de jogo, dentro de uma organização. Eu valorizei demais os 2 empates. Porque depois que você ganha uma vitória contra o Palmeiras, como tivemos, e depois enfrentar um time, é normal que a concentração cai, é natural do ser humano. Né? Esse mesmo Avaí, que muito se falou do nosso empate lá, foi o que ganhou do Grêmio lá no Sul e ganhou hoje do Cruzeiro. Então, o campeonato, ele é difícil, ele é sim. É por isso que eu não gosto de ficar planejando muito e sempre o próximo jogo. Não fico pensando em título, não fico pensando lá na frente, eu fico pensando sempre no próximo jogo. Né? Desligamos um pouquinho o chip agora do Campeonato Brasileiro e começamos a pensar na Sul-Americana contra o Patriotas quarta-feira em casa. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Pode parecer discurso pré-ensaiado ou ensaiado, mas a verdade é que tem muita serenidade, muita sensatez nisso que diz o Fábio Carille. Realmente ficar pensando em título, isso cria uma expectativa, um peso da ansiedade desnecessário. Um dia de cada vez, jogo a jogo. E jogo a jogo, o Corinthians tem se mostrado uma equipe muito regular, uma equipe muito forte, uma equipe muito difícil de ser batida. Tão difícil de ser batida que tivemos 16 rodadas. 16 rodadas. 16 jogos para cada time. Exceção feita São Paulo e Grêmio, que ainda vão jogar hoje. E desses 16 jogos, o Corinthians não tomou gols em 12. Só em 4 jogos o Corinthians sofreu gols. O que mostra a solidez defensiva dessa equipe. E uma equipe muito precisa ofensivamente. Sabe, são ataques cirúrgicos. Então o Corinthians hoje é o time mais organizado taticamente do futebol brasileiro. E não por acaso tem essa distância. E por mais que para emoção do campeonato e para que haja realmente um sentido de disputa, de briga pelo título, tem muita gente torcendo contra. Mas vai ser muito difícil. Esse time pode até tropeçar, como aconteceu com o Atlético Paranaense, jogando bem, tomou um gol casual numa bola desviada. Pode tropeçar como tropeçou diante do Avaí, poderia ter perdido o jogo num lance ou no outro. Mas, sabe, pode perder uma partida aqui e outra colar. Dificilmente essa equipe vai despencar, como previu Renato Gaúcho, e depois ele reformulou como vai tropeçar. Tropeço sim, despencar não. Boa noite, Chico. Boa noite, Esse Celso. discurso todo aí para sua felicidade e alegria, imagino. Claro. Se é que você concorda também, claro. Concordo. Boa noite, Anitta. Boa noite a todos vocês. Boa noite. Aspas é uma equipe muito forte, muito bem treinada, difícil tirar a bola deles,
Difícil criar oportunidades. Não tenham dúvidas que o Corinthians mostrou por que é o líder do campeonato. Sabe quem falou essa frase? Abel Braga. Abel Braga. Um dos maiores técnicos do futebol brasileiro reconhece a superioridade técnica do Corinthians. O jeito de Corinthians arrumou, né, para enfrentar ou disputar esse campeonato brasileiro. E esse campeonato brasileiro é uma coisa engraçada, que quanto mais jogos passam e você tem um esquema tático, e você repete o esquema tático, você repete o time, você repete os mesmos jogadores, mesmo que saia um e entra outro, quanto mais você faz isso, você não muda o esquema e você mais confiança ganha, você ganha mais entrosamento, você ganha mais boa performance. Então, é uma coisa fantástica o que está acontecendo com o Corinthians. Só acrescentando um dado seu aí, eu não me lembro de uma campanha assim no Campeonato Brasileiro. Do Corinthians, não. 16 rodadas, 40 pontos, gente. 16 rodadas, 40 pontos. Para dizer a verdade para vocês, faltam 31 pontos para o Corinthians ser campeão. E ainda, 31, 35 pontos. Para o Corinthians ser campeão, e ainda faltam 3 rodadas para acabar o primeiro turno e o segundo turno inteiro. Então, a cada rodada que passa, o Corinthians vai botando a mão na taça. O Corinthians ganhou 40 de 48 disputados. De 48. E para você ver como o esquema funcionou tão bem, o Giovanni Augusto não jogava um tempão, entrou no time ontem e se encaixou direitinho. Quer dizer, a bola, né, aquela bola alçada para o Balbuena cabecear, aquilo é ensaiado. Ele sabia onde colocar a bola, e o Balbuena sabia onde tinha que estar. Quer dizer, e é um reserva. Então, que mostra realmente a eficiência desse time do Corinthians. E daqui a pouquinho, 8 horas da noite, o São Paulo recebe o Grêmio no Morumbi. Um resultado positivo tira a equipe da zona do rebaixamento. Por isso, nosso contato é com o repórter Fernando Gavini, que está nesse momento acompanhando a expectativa para o duelo entre o tricolor paulista e o gaúcho. Boa noite, Gavini. Boa noite, Anitta. Grande abraço para você, grande abraço a todos que acompanham o Gazeta Esportiva. Pois é, um jogo entre dois times que vivem situações completamente opostas. Enquanto o São Paulo luta para escapar da zona de rebaixamento, o Grêmio briga pelo título do Campeonato Brasileiro. O Grêmio vem de 3 vitórias consecutivas, enquanto o São Paulo vinha de 9 jogos sem vencer, aí venceu o Vasco, recuperou-se um pouco na tabela e, se conseguir um resultado positivo no dia de hoje, nesta segunda-feira, deixa a zona de rebaixamento. Ultrapassa o Atlético Paranaense e também o Avaí e pula da 18ª para a 16ª posição. Por isso, a importância da partida para o São Paulo. E a expectativa é de um público muito grande aqui no Morumbi. A informação que a gente apurou é de que 40 mil ingressos foram vendidos de forma antecipada. Ou seja, teremos casa cheia esta noite aqui no Morumbi. E o detalhe, o Hernanes, jogador que chegou na sexta-feira a São Paulo, ainda não foi apresentado oficialmente como jogador do Tricolor, mas vai ser apresentado aqui no estádio, pelo menos vai saudar a torcida do São Paulo momentos antes da partida. Mas não é só festa que haverá aqui no Morumbi. Também será uma noite de homenagens e, por que não dizer, de despedida. Ontem faleceu um dos maiores goleiros da história do São Paulo, Valdir Pérez, e o São Paulo vai fazer uma série de homenagens ao goleiro aqui antes da partida contra o Grêmio. O time vai entrar com uma camisa especial, vai usar uma tarja, uma camisa especial antes do jogo, né? Não vai ser a mesma camisa que vai usar durante a partida, vai usar aquela tarja preta no uniforme, vai entrar com uma faixa, no placar eletrônico alguns slides sobre a carreira do jogador, do Valdir Pérez, vão ser mostrados aqui antes da partida acontecer, e também haverá, claro, 1 minuto de silêncio em homenagem ao Valdir Pérez, que faleceu neste domingo. Para o jogo, falando do time que vai enfrentar a equipe do Grêmio, o técnico Dorival Júnior tem uma dúvida na escalação, né? O Wellington Nem, machucado por causa de um trauma no ombro, não joga, e aí a dúvida fica entre o Marcinho ou o Lucas Fernandes para começar o jogo. Vamos dar uma olhadinha na escalação, no possível time do São Paulo para essa partida contra o Grêmio. Na tela, vamos conferir: Renan Ribeiro, Bruno, Rodrigo Caio, Arboleda e Edmar, Jusilei, Petrus, Jonathan Gomes,
Lucas Fernandes ou Marcinho e Cueva, o Lucas Prato no ataque. Com relação a essa formação tática, isso que vocês viram aí na tela, muda o seguinte: se o Marcinho for o escolhido ao invés do Lucas Fernandes, acaba o Marcinho jogando pelo lado esquerdo e o Cueva de forma mais centralizada. Anitta. Obrigada, Gavini. Agora a gente vai para o outro lado do confronto. Vamos conversar com o Osmar Garrafa, nosso repórter, que tem as informações do Grêmio. Boa noite, Garrafa. Daqui a pouco a gente vai falar com Garrafa. Pode comentar um pouquinho por enquanto, Celso. Claro, Anitta. Bom, é um jogo que os corintianos vão estar prestando muita atenção, né? Flamenguista, palmeirenses também, porque o Grêmio tem a chance de diminuir essa diferença que hoje é de 9 pontos para 6 e manter ali alguma esperança. Só que o São Paulo precisa da vitória para sair da zona do rebaixamento, o que transforma nesse jogo realmente numa partida muito especial, a expectativa de um grande jogo. Morumbi com casa cheia, São Paulo vem de uma vitória, quem sabe agora embala, consiga uma segunda vitória seguida, e vitória, repito, tira o São Paulo da zona ingrata do rebaixamento. Você sabe que ontem, Celso, na mesa redonda, ele estava conversando com o Miller, e eu disse para atenção, chama o Garrafa! Posso chamar? Fala, Garrafa! Fala aí, Garrafa, quais são as notícias e informações do Grêmio? Boa noite, ele está falando com alguém lá, vamos ver. O Grêmio chegando nesse momento, Anitta, vamos ouvir o Luan aqui. Não é acostumado ver nessa situação, né? Eu acho que eles vão entrar para o jogo da vida para poder sair dessa situação, então a gente vai encarar como uma final para a gente entrar aqui dentro de campo hoje e tentar os 3 pontos. Luan, é mais complicado enfrentar um adversário que está ameaçado pelo rebaixamento? Acho que se tratar de uma equipe grande, né? Como São Paulo, acho que sim, mas a gente vai encarar como a gente vem encarando todos os jogos fora de casa, jogando bem. Então hoje vai ser diferente, a gente vai tentar aqui buscar os 3 pontos. Entrar hoje, só uma última questão, entrar hoje com o Corinthians tendo vencido, aumenta a pressão em cima de vocês ou vocês não se preocupam com isso, é fazer o papel de vocês? Como é que vocês administram entrar já sabendo o resultado do Corinthians, que é o líder, com uma vantagem de 9 pontos? Isso aí não aumenta a pressão, né? A gente sabe que a gente tem que vencer todos os jogos que a gente disputar, a gente vai entrar com esse pensamento. E hoje não é diferente. Acho que a gente tem que encarar todo o jogo como uma decisão. E a gente vai buscar os 3 pontos hoje, que é o mais importante para nós. Tá certo. Aí, portanto, o Luan, Anitta, você sabe, foi correria aqui, chegada do Grêmio, o Gavini estava falando no momento em que chegou a delegação do Grêmio, que vem para esse jogo, claro, com uma diferença de 9 pontos para o Corinthians nesse momento. O Corinthians venceu ontem, abriu novamente uma vantagem boa, 9 pontos, o Corinthians tem 40 contra 31 pontos do Grêmio, são 9 pontos. Se o Grêmio vencer, ele traz novamente a margem para 6 pontos de desvantagem para o Corinthians. E aí começa a pensar já no meio de semana a Copa do Brasil. O time para hoje, Anitta, não terá o Lucas Barrios, que está suspenso, e aí existe uma dúvida no ataque entre o Fernandinho ou o Everton. Muito mais para o Fernandinho começar jogando. O Renato não definiu ainda a escalação do tricolor gaúcho. O Grêmio, que tem uma semana dividida, né? Tem hoje o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro e depois na quinta-feira jogo da volta contra o Atlético Paranaense, Copa do Brasil. E como a vantagem feita no jogo contra o Atlético Paranaense foi muito grande, 4-0 na primeira partida, jogo da ida, o Grêmio hoje está trazendo força máxima, porque existia até a possibilidade de preservar alguns titulares no Campeonato Brasileiro e força máxima na Copa do Brasil. Mas como a vantagem na Copa do Brasil para quinta-feira é muito grande, o Renato traz o que tem de melhor, exceção feita ao Lucas Barrios. A delegação chegou de uma forma até com boa antecipação aqui no estádio Cícero Pompeu de Toledo. O Morumbi daqui a pouco terá os portões abertos e aí, obviamente, vamos arriscar um provável Grêmio para logo mais. Na tela, como diz o Fernando Gavini, Groi no gol, Edilson pela direita, Jeromel, Kahneman na zaga, o Cortez pela lateral esquerda, no meio campo, Michel, Ramiro, Arthur e o Pedro Rocha, lá na frente o Fernandinho ou o Everton, esta é a dúvida, e também o Luan, do técnico Renato Portaluppi. Essas são as primeiras informações do Grêmio ao vivo aqui do estádio Cícero Pompeu de Toledo, o Morumbi. O Grêmio já está na casa, Anitta. Obrigada, Garrafa. Apertou bem aí o Luan, né? Obrigada pelo trabalho. Gente, vai ser bem complicado esse jogo, hein? Esse moço Luan, que acabou falando sim. Ele tem sido
irregular. Ele é muito bom jogador. Eu acho o melhor jogador do campeonato. Com a perna amarrada, ele joga melhor que muita gente. Mas ele tem sido irregular. Tem jogos que ele faz golaços, faz jogadas de craque, jogadas maduras, de jogador maduro. E tem jogos que ele vai muito mal, obrigado. Né? Tem isso também. E por quê? Porque é garoto, é novo ainda. Então, você tira o Luan, não, só para dar um exemplo, né? É um jogador, ele é vamos dizer assim, um meia ofensivo. É quase um segundo atacante. Se você jogar ele de primeiro atacante, até ele joga, porque ele sabe jogar. Então, é mais ou menos parecido com o Gabriel Jesus. O Gabriel Jesus começou jogando de meia. Agora, se você enfiar ele de centroavante, ele vai jogar também. Então, ele está no mesmo nível do Gabriel Jesus, para mim, meu modo de ver. Agora, ele é irregular, como era irregular o Gabriel Jesus. Até que foi para a seleção, amadureceu, ganhou confiança, hoje está jogando no futebol inglês. Então, eu acho assim que esse moço aí é muito perigoso. E hoje, ele já chegou, eu olhei nos olhos dele e eu senti ali uma fome de gol. Calma, eu senti fome de gol nos olhos dele. Eu senti isso aí. Eu senti aquela vibração do que ele está falando hoje, eu estou aqui para aprontar. E aí me veio garrafa incompleta dizendo que o Grêmio vai com a força máxima. Não fala isso. Meu Deus do céu, hein? O Grêmio, ele é um visitante indigesto. Então vamos para a nossa enquete, meus amorzinhos. Só para dar mais um elemento. Sim, diga, querido. O repertório, olha, o retrospecto do Grêmio fora de casa é complicado, né? Não faz assim comigo. E outra coisa, o Grêmio foi campeão aí no Morumbi, hein? Chega, 1981. E 81, gol do Baltazar. Baltazar, o artilheiro de Deus. Exatamente isso. Vamos para a nossa enquete, que é sobre esse jogo, gente. Daqui a pouco aí no Morumbi a gente quer saber qual vai ser o resultado da partida. Vitória do São Paulo, do Grêmio ou dá empate? Acesse o site, vote, participe, gazetesportiva.com. Fale o que você pensa, o que você sente no seu coraçãozinho. Eu sinto que vai dar empate. Empate. 1-1. Sofrido. Grêmio é favorito. Grêmio é favorito, tá? Então isso quer dizer o quê? Grêmio. Vai ganhar? Grêmio. Tá. Chico? Eu acho que vai dar São Paulo. E vou torcer para o São Paulo. Mas isso vai dar... bom, eu já sei por quê. Vou torcer para o São Paulo. Vou torcer para o São Paulo porque vai ajudar o Corinthians, né? E vai deixar o Grêmio numa situação ruim, porque domingo que vem ele pega o Santos. E o Santos está a 1 ponto do Grêmio. Então aí vai ficar legal a disputa do segundo lugar. E o Corinthians vai disparar lá na frente. Tá, bom, eu vou de 1-1. Você poderia dar um placar? 2-1. 2-1. 3-0 para o São Paulo. Nossa, impossível. Até eu que sou São Paulina não aceito isso. Com recorde de público na Arena Pernambuco, mais de 42 mil torcedores viram o Embalado Esporte perder para o time misto do Palmeiras. Vamos aos gols. Na Arena Pernambuco, o Sport recebeu o Palmeiras e os paulistas marcaram com Bruno Henrique aos 33 minutos do primeiro tempo. Nos acréscimos da etapa inicial, Keno recebeu ótimo lançamento de Bruno Henrique, deu números finais à partida. Sport 0, Palmeiras 2. Sempre que você vence, as coisas tendem a serem favoráveis, né? O clima é bom, é lógico. Agora a gente tem que ser natural, saber que hoje você está muito feliz, amanhã você tem que trabalhar forte, terça-feira, para quarta fazer outro grande jogo. Eu estou muito contente com o que nós jogamos com o Flamengo, muito contente com o que nós jogamos aqui também. Então a gente vem numa sequência boa, vencemos em casa antes também, então a gente vem numa sequência boa, Deus queira que quarta-feira possa ser assim também. Muito bem, no Santos, o atacante Bruno Henrique fez a festa dos 35.769 torcedores que lotaram o Pacaembu. O Bruno marcou simplesmente 3 gols no meu tricolor baiano, porque também eu torço pro Bahia. O resultado mantém o Peixe na terceira colocação, com 30 pontos, 10 atrás do Corinthians. Veja como foi o jogo na reportagem do Adriano Dolfi. Quase 36 mil pessoas no Pacaembu para o duelo entre Santos e Bahia. Aos 20 minutos, Lucas Lima foi derrubado na área e o árbitro Wagner Magalhães marcou pênalti. Segundos depois, consultou o assistente adicional e marcou escanteio. 5 minutos depois, Bruno Henrique aproveitou o rebote do goleiro e fez Santos 1-0.
Aos 40 minutos, Lucas Lima deixou o Copete à vontade para cabecear. A bola passou raspando. O segundo do Peixe começou com o chapéu de Vecchio e foi desenhado no contra-ataque de Lucas Lima. Ele aproveitou o rebote, fez o que quis com o marcador e Bruno Henrique de novo ficou à vontade. 2-0 Santos. Depois da festa no intervalo com as sereias da Vila que conquistaram o título brasileiro, o Bahia até ameaçou, mas Vanderlei, para variar, estava lá. Mas o dia era dele. Depois da cobrança de falta, a bola sobrou para Bruno Henrique fazer o terceiro dele e do Santos. Final, Santos 3, Bahia 0. Esse jogo também não merecia um 3-0. O Bahia esteve muito perto do gol também. Teve ótimas situações, é um time que joga regularmente bem. Então, nós escapamos dos gols. Então é isso, o jogo podia ser 3-2, 3-3, enfim, o jogo foi um jogo equilibrado. Só que, claro, quando você faz 3-0, é automático que você cuida mais do sistema defensivo. E, falando nisso também, a responsabilidade é do técnico, tá? Então tudo bem, fecha a casinha. Então põe lá o Alisson. Aí o Bahia começou a criar chance de gol. Quer dizer, então a mexida não foi muito legal. Se nós falarmos de hoje, exatamente essa. Ele foi um jogador decisivo, mas ele foi um dos piores em campo. Você acredita nisso? Ele participou dos 3 gols, ele fez 3 gols com categoria. Ele estava lá e é um cara realmente que pode ser, o Bruno Henrique pode ser um dos melhores atacantes do futebol brasileiro, mas ele precisa aprender algumas coisas. Assim como mais ou menos o Neymar aprendeu quando foi para a Espanha. Sensacional, hein? O cara fez 3 gols, ele já dá uma baixada de bola, dizendo que ele tem bastante que aprender. É engraçado isso, porque você veja bem, ontem o Miller disse que o Bruno Henrique, eu estou citando o Miller, porque o Miller é jogador de futebol, claro. e Boi Preto conhece Boi Preto, né? Então, como diria Leão Lobo a respeito dos gays, né? Que um gay conhece outro gay. Dignidade já. Dignidade já. Leão Lobo, grande abraço ao Leão. É o seguinte... Ele disse o seguinte, que o Bruno Henrique não fica muito tempo no Brasil. Não fica não. Pela qualidade dele, pela explosão de gol e tal, caramba, ele vai parar no futebol alemão, futebol inglês, porque ele é muito rápido e um jogador diferente. E o nosso querido Levir Coupe já dá uma puxada de orelha nele. Ó, meu filho, você fez 3 gols, mas você não foi o melhor em campo. Quer dizer, já é um contraste danado, eu não sei se isso é bom ou se isso é ruim. Eu acho isso ótimo, Chico. Isso é ótimo, que é um garoto, a tendência é se perder, se achar. E é um técnico que não está falando por mal. Está falando que ele tem o que aprender. Para ele ficar com o pezinho no chão, né? Fincado no chão. Tem coisa para aprender, principalmente do ponto de vista tático. Né? Porque se cria muito essa história, tem muita gente que alimenta isso. Um jogador jovem, driblador, sai driblando, faz gol, tá, beleza. Só que isso é uma coisa muito antiga. Não basta apenas ser bom de bola. Só sabe? Gol não resolve, né? Jogar para si. Tem que ter um senso de coletivo, que é o que o jogador aprende quando vai para a Europa. Por isso que muitos vão para a Europa, ficam no banco de reservas, aí fica aquele mimimi, porque o técnico não gosta de mim, pega no meu pé, pensa em voltar. Porque lá não adianta, você tem um talento, ok, mas o seu talento ele é empregado em nome de um time, de um grupo. Não é para você apenas ficar fazendo festa. Então eu acho que essa postura é de um gestor. Mais do que isso, uma pessoa extremamente experiente. E se o jogador tiver humildade para perceber isso, vai longe. Vai muito longe. Se você pegar a maioria dos jogadores que foram para a Europa, que nem eram muita coisa aqui do ponto de vista tático, se tornaram referências e líderes depois. É o que é o maior legado justamente do futebol europeu. É você fazer parte de uma engrenagem. Você não é o motor, né? Você tem mais 10 para jogar contigo. E aí o Santos faz um belo campeonato. Eu me lembro mais uma vez do Alexandre Matos dizendo que são 2 campeonatos, né? Um é o Corinthians lá na frente e o outro campeonato é o Real. E aí você vê São Paulo, melhor Santos, Palmeiras, brigando. Palmeiras que conseguiu também um ótimo resultado lá no Recife, Flamengo, né? Tá tudo embolado ali, Santos, também, Palmeiras, Flamengo. Mas você veja a diferença. Grêmio. Quando o Cuca foi entrevistado, o Cuca disse, olha, nós hoje pusemos um time diferente em campo
e deu resultado. Claro. Né? Então, como dois treinadores de nível bem acima do normal, né? O Liverpool pela experiência de vida e o Cuca pelos últimos títulos que ele tem conseguido, né, e tem conquistado, você percebe que os dois times, tanto o Santos quanto o Palmeiras, são sérios candidatos ao Campeonato Brasileiro? Não. Eles são sérios candidatos a Libertadores. Porque aos poucos vão ganhando personalidade. O Santos mais rápido que o Palmeiras. Mas se bem que o Liverpool pegou o Santos já inteiro, né? Montadinho, e só colocou a casa em ordem, montadinho pelo Dorival Júnior, que hoje está com um pipinaço lá no São Paulo para resolver. Agora, o Cuca veio e está montando. A cada jogo que passa, ele acerta uma coisinha no Palmeiras. Vai chegar daqui um pouco, o Palmeiras vai estar voando baixo. Você pode escrever o que eu estou falando. Daqui a pouquinho vai estar voando baixo. Não vai dar tempo de ganhar o Campeonato Brasileiro. Não vai dar. Nem para o Santos, nem para o Palmeiras. Não estou dizendo que não vai ganhar, mas estou dizendo que eu acho que não vai dar. Pode ser que dê. Porque o Corinthians está muito seguro, não está tomando gol, sabe? Empatou duas, ganha uma fora. Tem que baixar muito. Tem que cair muito o Corinthians. Tem que cair muito, demais. Perder 5, 6 jogos seguidos, que eu acho muito difícil acontecer. Muito difícil. Mas, enfim, eu acho que o Santos, tanto o Santos quanto o Palmeiras, seguem como grandes favoritos à conquista da Libertadores. Não sei qual dos dois vai ganhar, mas um deles eu acho que é bem capaz de levar. Bom, a gente segue aqui falando do Campeonato Brasileiro, porque nos outros 6 jogos da rodada, gols não faltaram. Vamos a eles. A Chapecoense foi até Salvador e abriu o placar diante do Vitória com este pênalti convertido por Reinaldo. Na etapa final, também de pênalti, Neilton conseguiu empate para o Vitória. A igualdade durou pouco. 2 minutos depois, Lourenço acertou um belo chute e fechou o placar. Vitória 1, Chapecoense 2. Na Ilha do Urubu, o Flamengo estreou o novo uniforme no confronto contra o Curitiba. E Berrio foi quem abriu o placar para os donos da casa. No segundo tempo, Henrique Almeida apareceu atrás da zaga e tocou na saída de Thiago. Porém, quase no fim da partida, Everton Ribeiro cobrou o pênalti com categoria e fez Flamengo 2, Curitiba 1. O Avaí venceu o Cruzeiro na ressacada por 1-0. Júnior Dutra aproveitou a sobra de bola e fez o único gol da partida. O Atlético Goianiense viu o Botafogo abrir o marcador aos 23 do segundo tempo com Vinícius Tanque. E o empate veio 7 minutos depois com Paulinho, 1-1. O Dragão ainda é o lanterna do campeonato. Fora de casa, a Ponte Preta passou pelo Atlético Paranaense em uma noite inspirada de Luca. Ele marcou 2 vezes e garantiu a vitória da Macaca pelo placar de 2-0. E em Belo Horizonte, o Vasco surpreendeu o Atlético Mineiro. Paulinho fez 1-0 e se tornou o primeiro jogador nascido no ano de 2000 a fazer um gol na Série A. O Galo não se abateu e conseguiu deixar tudo igual 4 minutos depois com o Iago, 1-1. Mas na segunda etapa, Paulinho entrou em ação novamente e assegurou a vitória vascaína, 2-0 e fim de papo. Caraca, essa vitória do Vasco, Atlético Mineiro, de favorito ao título, realmente uma campanha muito ruim. O Flamengo venceu o Curitiba, mas foi na bacia das almas. Um sufoco, né? Um sufoco, pênalti infantil, sabe, no apagar das luzes, desnecessário, inclusive. Tudo bem, o Flamengo até criou, foi pra cima, mas não foi fácil, não. O Flamengo vai ter que jogar muito para conseguir alguma coisa com o Corinthians aqui no final de semana. Eu também acho, mas a gente não pode contar com todo esse otimismo, porque é um jogo, é o clássico do povo, né? A gente diria, o Galvão Bueno diria, é o clássico do povo, né? Porque realmente é o clássico do povo, né? As duas maiores torcidas do Brasil, hoje eu acho que a do Corinthians superior do Flamengo, mas tudo bem, é uma opinião, né? Porque o corintiano é corintiano, e aí eu tô com o Neto, né? O grande super magnífico Neto, e o flamenguista é um simpatizante também, não só é torcedor. Muitos outros torcem para o Bahia e torcem para o Flamengo, torcem para o Vitória e torcem para o Flamengo. Lá do Nordeste é bem comum. Do Nordeste para o norte do país, Goiás, lá no Meião, é assim mais ou menos. Agora, quem torce para o Corinthians, torce para o Corinthians em qualquer lugar. Se eu for para a China, eu vou torcer para quem? Para aqueles times que nome esquisito que não é. Eu vou torcer para o Corinthians. Você vai torcer para quem na China?
Pro Mojimirim, claro. Guangzhou, Evergrande. Pro Mojimirim, sempre. Rodada completa também pela Série B, que agora tem novo líder, hein? Vamos aos destaques da segundona. 16ª rodada e muitas reviravoltas na Série B neste final de semana. O Guarani, até então líder, somou o 3º empate seguido, um jogo dramático contra o CRB fora de casa. Adalberto marcou aos 46 do segundo tempo e ia dando a vitória ao time de Alagoas. Mas Diego Jussani tratou de fazer o dele aos 49 e salvou o Bugre da derrota. O Juventude poderia ter se beneficiado deste resultado, só que o Oeste não estava para brincadeira na Arena Barueri. A equipe paulista emplacou um 3-0 e brecou uma possível ascensão dos gaúchos. E no meio desta história toda apareceu o América Mineiro. Comendo pelas beiradas, o Coelho venceu o Figueirense em BH e assumiu a liderança da Série B. O placar de 4-2 só confirmou uma campanha quase perfeita do América. São 10 rodadas sem saber o que é derrota. Ainda assim, o G4 da Série B está bem disputado. Até porque há um novo integrante entre os 4 primeiros, o Vila Nova. A equipe de Goiás recebeu o Internacional e conseguiu uma vitória emocionante. Quando tudo parecia se encaminhar para o empate, Matheus Anderson fez o segundo do Vila e decidiu o jogo, 2-1. Mesmo com a derrota, o Inter ainda é 6º a 2 pontos do G4. E voltamos ao vivo para o Morumbi com o repórter Fernando Gavini, que tem mais informações sobre o São Paulo. Diminuir bastante o espaço, deixar que ele levante a cabeça para que ele possa criar. Rodrigo Caio falando por aqui. Isso aí é o mais importante, que a gente tenha consciência disso e também aproveitar as oportunidades que vão aparecer. O time do Grêmio joga e deixa jogar. Então, esse é o caminho para a gente vencer. É o típico jogo que o time precisa de uma vitória para readquirir total confiança. Você já vem de uma boa vitória contra o Vasco, o time já ganhou um pouco mais de moral, já conseguiu se fixar mais, se ganha do vice-líder, você acha que aí sim é confiança de todos os lados, de vocês, comissão técnica e até da torcida? Sem dúvidas, é o jogo chave para nós hoje. A gente precisa dessa vitória para que a gente possa ir para a segunda vitória consecutiva dentro da nossa casa, que volta a ser um lugar que a gente traga a torcida para junto conosco, que a gente precisa muito. Então vai ser importantíssimo. A gente está bem confiante que a gente possa fazer um jogo perfeito, que só assim a gente vai poder vencer a equipe do Grêmio. Agora contra o Vasco vocês esperaram um pouquinho. Hoje vocês vão se atirar para cima do Grêmio para tentar esse resultado ou vão esperar novamente? No começo do jogo a gente teve bastante pressão neles. A gente procurou ter os 15 minutos com agressividade para que a gente pudesse roubar as bolas e fazer os gols. E a gente fez isso no começo do jogo. Fizemos um gol com menos de 2 ou 3 minutos, ou algo assim. Então a gente espera que hoje a gente possa fazer igual, com o apoio da nossa torcida, com a pressão no nosso estádio, que a gente possa pressionar bastante para a gente conseguir fazer o gol quanto antes. Rodrigo, você falou de torcida, 40 mil pessoas aqui é a previsão de ingressos já vendidos. O que isso representa para vocês? Cara, importante, a gente conta muito com o apoio da torcida, a gente sabe que dentro da nossa casa a gente precisa disso e nós, jogadores dentro de campo, a gente mostrar toda essa vontade, toda a garra, que isso aí faz com que a torcida compareça cada vez mais. Legal, tá aí a palavra do Rodrigo Caio, zagueiro do São Paulo, o que parou para falar com a gente aqui, né, de todos os jogadores já passaram, o São Paulo já está aqui no Morumbi, como eu disse na primeira entrada, a previsão é de 40 mil pessoas aqui no estádio do Morumbi, como disse o Rodrigo Caio, o clima está armado para o São Paulo fazer uma grande partida, mas para vencer, como ele mesmo disse, o São Paulo precisa fazer uma partida perfeita para sair daqui com os 3 pontos e conseguir escapar da zona de rebaixamento nesse momento. Anitta. E a bola segue rolando pelos torneios amistosos de pré-temporada. Nesse final de semana, pela Champions Cup, no duelo entre Real Madrid e Manchester United, o pé da galera não estava nem um pouco calibrado, viu? Já o Neymar teve grande atuação e garantiu a vitória do Barça. Ó, gente, uma pausa rapidinha no futebol para a gente falar de natação. A nossa seleção brasileira masculina deu um show no Mundial que está sendo disputado em Budapeste, na Hungria. Esse é o nosso destaque de hoje no site gazetesportiva.com.
Gabriel Santos, Marcelo Chiellini, Bruno Fratos e César Cielo levaram a medalha de prata no revezamento 4x100, ficando apenas atrás da equipe americana. Na terceira posição, completando o pódio, ficou a equipe húngara. Para se ter uma ideia do feito conquistado pelos nossos meninos, a medalha de prata encerrou um jejum de 17 anos sem conquistas em eventos de revezamento em piscina olímpica. Fica aqui, então, o nosso reconhecimento e toda a admiração pelo talento demonstrado pelos nadadores brasileiros, né, gente? Parabéns. É verdade. Sucesso total. Voltamos a falar do Santos, que apresentou nessa segunda-feira mais um reforço para a sequência dessa temporada. A reportagem é do Adriano Dolfi. 1,87 m de altura e 86 quilos. O volante Matheus Jesus foi apresentado como novo reforço do Santos para ocupar a vaga de Thiago Maia, vendido ao futebol francês. Matheus desmentiu a fama de baladeiro e explicou os problemas com a Ponte Preta, seu antigo clube. O engraçado é que isso eu estava falando com meu pai. Eu perguntava meu pai, caramba, pai, onde que eles me viam tanto assim na balada? Porque, tipo, eles falavam que eu vivia na noite de Campinas. E eu não morava nem em Campinas. Eu morava na cidade vizinha, que é Indaiatuba. Então, isso eu fiquei muito chateado, conversei com meus agentes. Fiquei muito chateado da Ponte Preta ter publicado isso, ter falado isso, porque não é uma coisa que eu faço. Tipo, até porque já tive problemas disciplinares no Flamengo, eu acho que eles se aproveitaram um pouco disso, né? Pra tentar me atrapalhar. E eu fico muito triste porque é um clube que eu gosto muito, que me lançou pro futebol, mas infelizmente aconteceu isso. A diretoria do São Paulo chegou a dar como certa a negociação com o volante, mas depois apontou o formato do negócio como a razão para cancelar toda a negociação. Fato é que aqui na apresentação ao Santos, Matheus Jesus revelou o motivo de não ter acertado com o time do Morumbi. Houve polêmica, assim, pro presidente de lá já ter dado como certo lá, dizendo que ia acabar lá. Mas o Santos apareceu tão rápido com a proposta e eu, sei lá, foi por opção minha mesmo optar por vir pra cá. O clima aqui de jogar, a torcida, que tudo parece ser melhor. Então, foi isso que eu quis dizer. Agora há pouco, o Santos realizou uma atividade já visando o duelo desta quarta-feira com o Flamengo pela Copa do Brasil. Na terça, Levir Coupe define a equipe titular, com a expectativa ainda baixa pelos retornos de Vitor Ferraz, Zeca e Ricardo Oliveira. Boa tarde, boa tarde. Olha ele de volta aí, Celso. Quem falou que ele não estava aí? Ricardo Oliveira. E veja só, e o Santos está conseguindo essa boa campanha com alguns desfalques, né? O Levir Coupe também aos poucos vai acertando, ele é um bom treinador, sabe acertar time como poucos, tem uma experiência vasta, ficou muito tempo no Japão, depois veio para o Atlético Mineiro, fez um belíssimo trabalho no Atlético Mineiro, vai lembrar que ele foi campeão da Copa do Brasil, né? com o Atlético. E no Fluminense se desentendeu com o Fred, se desentendeu com algumas pessoas, mas está mostrando aí no Santos realmente toda a competência. Claro que a gente tem que fazer também, né? Eu fui contra a demissão do Dorival Júnior. Acho que se o Dorival Júnior lá estivesse, também poderia estar fazendo um belo trabalho no Santos, como já fez no ano passado, né? Mas já que trocou, vida nova, o Dorival se vira lá no São Paulo quando tem que se virar, e o Levir é um nome realmente muito competente. Você sabe que é gozado que todo o centroavante, quando chega em final de carreira, no meu caso, do Ricardo Oliveira, não vamos esconder, né? O Ricardo mesmo, talvez até o final do ano, ou meio do ano que vem, ele encerra a carreira. E sempre é de praxe que o cara começa a recuar, né? Uhum. A voltar para jogar no meu campo. Será que com o Levir Coupe, eu estava pensando nisso outro dia, ele vai colocar o Ricardo Oliveira para armar mais um pouquinho? Não, ele é homem-gol, não dá para... É a característica dele é homem-gol, ele funciona como homem-gol, pronto. Ele tem que mas dá para jogar com 3 atacantes. Você abre o Kaique pela direita, abre o Bruno Henrique pela esquerda, sem fio. E ele no meio, acabou. Aí sim. E aí vem de trás, né? O menino lá, o Lucas Lima. O Lucas Lima, mas aí, meu filho, nossa senhora, vai ser um time... É um belo Santos. É um belo Santos, quer dizer, é um belo time, né? Porque não tem reserva para esses caras, né? Essa vai para você, Chicão.
Corinthians começa a semana dando um tempinho no Campeonato Brasileiro e se preparando para o jogo contra o Patriotas da Colômbia, quarta-feira, pela Copa Sul-Americana. Alexandre Silvestre esteve no CT Joaquim Grava acompanhando o timão. Fala, pessoal, tudo bem por aí? Por aqui, tudo às mil maravilhas no Corinthians, invencibilidade espetacular na temporada, 30 jogos sem saber o que é ser derrotado, ainda não perdeu no Campeonato Brasileiro, melhor do que isso, voltou a vencer e abriu 9 pontos do Grêmio, o segundo colocado do Brasileirão, Grêmio, que entra em campo daqui a pouco no Morumbi contra o São Paulo. Romero voltou do Rio de Janeiro com uma dorzinha na virilha, mas aparentemente não preocupa para quarta-feira. Os 2 próximos compromissos do Timão serão dentro de casa. Na quarta-feira é Copa Sul-Americana, partida diante do Patriotas da Colômbia. No jogo de ida, 1-1, ou seja, um empatezinho sem gols é suficiente para o Timão avançar na competição sul-americana. E no domingo tem confronto direto contra o 4º colocado do Campeonato Brasileiro, o Flamengo. A diretoria vai à caça de um zagueiro para reforçar o elenco, afinal de contas, apenas 3 neste momento estão à disposição do Fábio Carille. O zagueiro Balbuena foi o entrevistado do dia falando desse assunto e também se ele vai assistir a partida de hoje à noite do Grêmio e dar uma secadinha no tricolor gaúcho. Com a lesão do Pablo, né, que ele vai desfalcar um tempo considerável, né, acho que seria uma boa contratar, porque hoje disponível só temos 3 zagueiros, né, o Léo, o Pedrão e eu. Se alguém machucar, for suspenso, aí já ficaria só 2. Sem ninguém no banco, então aí ficaria meio complicado. Com relação ao a segunda pergunta que se fez, acho que eu pelo menos não vejo necessidade de fazer isso, porque o torneio é muito longo ainda, independentemente se o Grêmio ganhasse ou empatasse ou perdesse, não vai mudar nada ainda, porque não tem nada decidido ainda, tem muitos jogos pela frente. Tá aí, portanto, diga, Chico. Celso Cardoso, olha, o Corinthians sempre primou por ter o zagueiro, artilheiro e cabeceador. Desde a época de 1960, com o Ditão. O Ditão fazia muito gol de cabeça pelo Corinthians. Inclusive, uma vez o Corinthians virou 2-1 e o Ditão fez um gol de cabeça bem parecido com esse aí. O Ditão cabeceava mais ou menos aí, um pouquinho antes da marca de pênalti. Pode voltar lá, João. Porque esse gol aí, a gente pode ver que foi um gol quase perfeito, eu diria. Porque foi uma jogada ensaiada. Ensaiada por quê? Porque ele cruza, o Giovanni Augusto cruza um pouco antes da marca de pênalti. Sim. Que a marca de pênalti é a referência para o Balbuena vir correndo e saltar. Quando ele salta, ele chega na bola e ele usa a força do tronco, o salto com os 2 pés, para testar a bola no canto. Quer dizer, nem se tivesse 2 goleiros, dá para pegar essa bola. E ele vem se caracterizando com gols de cabeça. Fez um gol contra 4 gols no campeonato já. Ele fez um gol de cabeça, 3 gols ele tem. O mesmo número de gols que o Borja no Palmeiras. Deixa eu ver, nas minhas anotações aqui ele tem 4. Ele fez um gol, não, ele tem 4 porque você está contando com o gol que ele marcou lá fora. Na temporada. Na temporada. Mas ele tem 3 gols no Campeonato Brasileiro. É que estou contabilizando também um do Patriotas, foi lá na Colômbia, que ele marcou nos acréscimos. Mas no Campeonato Brasileiro ele tem 3. E o Corinthians resgatou esse negócio de zagueiro, cabeceador e artilheiro. Como foi o Fábio Luciano, como foi o Adilson Batista, né? Como foram vários jogadores que passaram. Você só lembrou da dupla campeã do mundo, né? O Célio Silva fazia gol de cabeça. Hoje o Célio Silva, grande Célio Silva, grande abraço, está lá nas equipes de baixo, fazia muito gol de falta também, batia bem, falta o Célio Silva. E esse foi um resgate. Isso é muito legal, porque não só ele está fazendo gol de cabeça, como o Pedro Henrique fez gol de cabeça e a reserva, como o Pablo fez gol de cabeça, o Léo Santos, que é garoto, fez um gol contra a Ponte Preta no Campeonato Paulista, mas não foi de cabeça. Enfim, os zagueiros chegam de trás como elemento de surpresa. Isso é legal. Isso no Corinthians tinha acabado. Fazia muito tempo que zagueiro não fazia gol. Nem no tempo do Tite.
Se bem que o Felipe, quando descia, fazia gol também, né? Fazia gol também. É uma arma, né, Chico? É uma arma, mas acho legal. A cabeça para tirar e também... E olha, especificamente o Balbuena deu a volta por cima, porque ele estava mais por baixo que um bico de cobra, quando ele virou o ano. Estava quase para sair do Corinthians. Aí chegou o Pablo e se acertaram. Um negócio fantástico, eu estou gostando muito desse Balbuena. Não, é bom jogador. Aliás, o último zagueiro paraguaio que se encaixou bem no Corinthians foi o Gamarra, né? Claro. Ele está começando a lembrar o Gamarra, que até saindo com a bola dominada, ele está fazendo isso. Não, o Gamarra é único, né, Chico? De qualquer forma... Tecnicamente, o Gamarra era melhor. O Balbuena se encaixou também. Isso é mérito também do Carille, que tem essa capacidade de acertar a defesa, já fez isso no passado com o próprio Tite. Você vê jogadores... Entra um, sai outro e mantém a mesma qualidade. O Pedro Henrique, por exemplo, que é um jovem, também ganhou confiança. Pode fez um gol de cabeça contra o Avaí. Pois é. Então é um Corinthians que muita gente questionou a qualidade, aquela história de quarta força, e está se mostrando também com um bom elenco. É com muito pesar que eu dou o resultado final da nossa enquete no site gazetesportiva.com. Quem vence o jogo hoje? Grêmio ou São Paulo? Vitória do Grêmio, 65%. A maioria está comigo. Amanhã veremos. Boa noite. Jogo se ganha dentro do campo. Calma, São Paulino. Tchau. Tchau.